Olá, tudo bem? Como é que você está? Que bom estar contigo em mais um trimestre. Estamos na segunda lição desse último trimestre do ano, com uma lição fantástica, a lição do livro de Josué, para a gente conhecer a fé, as histórias, a aliança que Deus fez com eles e cumpriu na vida deles. O mesmo Deus que foi o Deus de Josué, o Deus de Moisés, o Deus do povo de Israel, é o mesmo Deus hoje. E o que é muito bom, muito importante nessa lição, que ainda nós estamos com as imagens da lição de Moisés do trimestre passado, e agora a gente vai vendo Deus cumprindo tudo aquilo, né? Desde a retirada do povo do Egito, lá do Egito, do povo de Israel, levando pelo deserto e agora adentrando na Canaã, na terra da promessa. É o mesmo Deus que tem uma terra maravilhosa prometida para mim e para você. E durante esse trimestre, nós aprenderemos como adentraremos lá. Ou seja, não é só abrir a porta e entrar, porque somente aqueles que confiarem em Deus, é que a gente vai ver esse trimestre inteiro, Deus cumpre a promessa, e nós desejamos que a promessa de Deus se cumpra em nós. Então vai ser muito bom a gente estudarmos a lição de agora, a segunda lição, que vai falar um pouquinho, bastante sobre a graça, e também a lição do trimestre inteiro, que vai falar de como nós e Deus podemos trabalhar junto para a nossa salvação e para a salvação dos outros. E eu tenho o privilégio de estar aqui com o meu grande amigo Elton. Como é que você está, Elton? Eu estou ótimo, tudo bem. E você, como é que está? Graças a Deus, bem. Eu só quero pedir desculpa para vocês aí, que eu estou desde a semana passada com uma pequena tosse que está persistindo. Se eu ficar aqui engasgado, o Elton já sabe ali, ó, ele vai se virar sozinho, né, Elton? É, te dá um jeito. Tá bom? Aqui. Então, orem por nós aí para que dê tudo certo. Amém. Elton, você sabe que a gente sempre começa essa lição com uma oração, certo? E você, então, é o homem da oração hoje. E você aí também é a pessoa da oração. Enquanto nós estivermos orando, por favor, ore junto conosco. Coloque nas mãos de Deus tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você sabe que é bom para a tua salvação, para a salvação dos teus amigos, dos teus familiares e também para os teus planos de vida. Ore, coloque na mão de Deus que vai estar aqui eu, Elton, Kevin, tudo em ordem, e o Kevin também intercedendo por você. Ok? Você ora para a gente, Elton? Vamos orar. Querido Pai, maravilhoso Deus, agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Obrigado por essa lição que tem sido uma bênção em nossa vida. Que o Senhor continue nos ajudando através do Teu Santo Espírito a entendermos e colocarmos em prática o Teu querer em nossas vidas. Que possamos estar preparados para aquele dia glorioso da Tua volta. E de maneira especial pedimos pelos nossos queridos que nos assistem, que o Senhor possa abençoá-los de maneira poderosa e que eles também sintam o desejo de Te seguir e serem vitoriosos em Cristo Jesus. Abençoa a nossa vida e este momento aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, se você ainda não tem a tua lição, por favor, o Kevin vai botar ali no nosso WhatsApp, peça a tua lição, fornece teu endereço, você vai receber gratuitamente em casa, ó, de grátis, ok? Se você quiser sempre aprender mais, é ótimo buscar na lição, buscar na Bíblia, e quando a gente for estudar, que nem a gente faz uma recapitulação da lição, você vai estar mais em dia com o tema, e assim a gente pode trocar melhor as ideias, tá bom? Então, Kevin já anotou ali, se você colocar ali, ó, precisa de uma lição, manda o endereço, a gente vai mandar uma lição para você. E outra coisa que é muito importante, quando você puder, venha presencialmente conhecer aqui a nossa equipe, conhecer a nossa igreja, você que ainda não conhece, e você vai ver que nós somos pessoas fantásticas. E aqui tem a classe também do Elton, né? A minha não tem ainda, porque o professor Ruim, eles já tira já no primeiro trimestre, mas o Elton tem classe dele, tá? Deus abençoe vocês. Elton, Oi. a lição desse trimestre, quando nós estávamos encerrando o trimestre passado, nós falávamos que ia ser uma lição bacana, que é como uma continuação. Isso. Ou seja, a promessa de Deus, a caminhada, se terminasse ali, parece que teria terminado incompleta a história. É verdade. E agora o livro de Êxodo e o livro de Josué se casam, né? É. Mas tem uma pergunta que eu quero fazer para você, antes de eu ler qualquer coisa aqui da lição, que é o seguinte: espia novamente? Espia novamente. O que aconteceu da primeira vez que foi espia? Não foi muito bom, não, né? Os espias estavam assim, com pouca fé, né? Então, foi trágico, né?
espiaram, mas trouxeram notícias ruins e negativas que custou caro. E agora tem novamente alguns indo lá e espiando a terra para ver como é que é. O interessante é que quando a gente pensa em parar, vai fracassar de novo, né? Uhum. Porque da primeira vez foram 12, já deu errado, imagina só 2. Pois é. Se um desse certo e um desse errado, ia ser 50%. Lá foi quase 90% de erro, né? Aqui seria 50%. É mais fácil o Josué resolver, né? Uhum. Mas assim, parece que foi repetido o mesmo erro, mas não, né? Não. Dessa vez o comentário foi diferente, né? Eu acho que Josué lembrou eles que tinha acontecido ano passado, falou, ó, cuida aí. Vão com o pensamento que Deus vai estar à frente e vai dar vitória, vai mostrar o que é devido e vai proteger vocês, né? Que bênção, né? E o espírito deve ter sido de outra maneira para lá, né? Dos dois. Posso fazer uma pergunta agora? Se eles tivessem entrado na terra sem espias, existiria ser a Raabe? É verdade. Não, né? Porque teve esse contato ali, né? E foi muito importante, né? Porque, ao contrário da outra vez, eles ficaram 40 dias lá 40 dias olhando. sumido no meio do povo, né? Pois é. E vieram com notícias terríveis, né? Da parte deles, porque Deus tinha prometido, né? Eles esqueceram disso. Só José e Caleb que não, né? E a gente vê esses dois agora entrando ali e praticamente ficando escondido, né? E só ouvindo os comentários da Raabe, né? Do que estava acontecendo. E o que ela falou foi impressionante, né? Para aqueles dois. E fez a diferença. Tanto que a lição conta, né? Que são 2 histórias fantásticas de graça, né? De graça. Raabes e os Gibeonitas, né? Sabe, o que a gente às vezes tem que entender é que Deus faz coisas maravilhosas para alcançar eu e alcançar você. Deus faz com que os espias vão lá, porque Deus sabia que tinha alguém no muro da cidade que já tinha sido surpreendida pela graça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Esse Deus faz o mesmo por você. Deus faz o mesmo por você. Então, veja só o que está lá. Se você tiver a tua Bíblia aí, se você tiver no iPad, no celular, onde tiver a tua Bíblia, Hebreus 11:31. Olha que legal. Isso aqui é a galeria da fé. Quando Paulo fala de todos os heróis da fé do passado. E olha o que ele fala aqui. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias em paz. Eu lembrei aqui um insight, né? Deu na minha cabeça aqui de Jesus falando quando ele voltar, que Jesus falou assim: olha, você vai estar comigo porque você visitou os pobres, recolheu aqueles que estavam andarilhos, os viajantes, você deu casa para eles. Como essa questão de recolher na Bíblia, a questão da generosidade, da hospedagem, hoje é complicada. Como tinha um valor e tem um valor ainda, né, Elton? É verdade. E faz toda a diferença na vida, né, da pessoa. E Jesus quer isso, né, da nossa parte também, né? E a gente vê aqui a história acontecendo, né? Que Josué manda lá 2 espias e a gente vê que essa história que foi contada assim serve para nós, né? E traria aqui uma segunda chance que fala, né? Sim, sim. Do que foi o fracasso, como nós comentamos no passado. Deus iria dar mais uma chance para aquele povo para ver se eles faziam de forma diferente, né? E a gente vê que Deus é maravilhoso, né? Ele sempre dá a segunda chance. Né? A gente tem muitas histórias na Bíblia. Na Bíblia, fora da Bíblia. Nossa, a todo instante a gente fala assim, Deus, alguns falam, né? O Deus do Antigo Testamento é muito rigoroso, né? Muito... Como se o castigo não viria também um dia para os desobedientes do Novo Testamento, né? Então a gente vê assim, Deus ele sempre dá oportunidade da pessoa, que todos nós erramos, todos no passado, as pessoas do passado, homens importantes, mulheres importantes do passado. Nós hoje, todos nós erramos, mas Deus a gente tem que confiar que Ele dá o quê? Chance para nós sermos redimidos pelo poder dele, né? Amém. Do Espírito Santo. E essa história é uma coisa maravilhosa. E interessante a gente ver que o povo de Canaã sabia o que estava acontecendo. Né? O pessoal de Jericó sabia que
que estava acontecendo. E ali estava Deus dando oportunidade. A maioria não aceitou, como no Egito no passado, né? O faraó, as pessoas, muitos não aceitaram, Deus dando aqueles sinais, aqueles poderes. E tudo aquilo foi vindo carregando para eles reconhecerem. Mas, infelizmente, alguns aceitaram, felizmente, mas a maioria rejeitaram. Né? Agora, uma coisa interessante da segunda chance é Sitim. Sitim é o lugar da rebeldia. Quer dizer, antes, 40 anos antes, Sitim foi o lugar onde o povo de Israel foi seduzido, foi isso? Exato. Adoraram ídolos. Parece muitas mortes daquela vez, você lembra? Muitas mortes. Né? Eles adoraram ídolos, ficaram ali. Foi também onde foi enviada a primeira os primeiros espias que vieram com problemas. Exato. Ou seja, Sitim era um problema, ou seja, era a pedra no sapato de Israel, ou calcanhar de Aquiles, que fala? Ali coisas... Tinha história ruim ali, não tinha? A história de Balaão, né? Balaão ali tentando, né, amaldiçoar, não conseguia, aí... Deu um conselho que, olha... O inimigo falou, manda lá as mulheres com seus, né, seus caprichos, aquela coisa, sedução, e o povo caiu, e caiu feio. Né? E muita coisa ruim aconteceu. Então, assim, a estratégia do inimigo sempre é a mesma, né? Ele tenta nos seduzir para o pecado, desconfiar de Deus e confiar em nós mesmos e ser atrativo ao pecado, né? E essa região foi realmente uma coisa Então eu quero fazer uma outra delicada. pergunta para você de Sitim. Qual a importância de vencer Sitim e o que significa passar por Sitim? Sitim era o ponto de, será que vai dar certo ou não vai dar, né? Era o ponto principal ali, crucial naquele momento, né? Como que vai ser? E esse Josué, a gente vê que ele era um homem muito cheio de Deus, né? Muito, né? O relato de Josué é que ele era um homem cheio do Espírito Santo, né? Então, assim, eu acho que tenho certeza que a liderança dele foi forte, essencial, né? Porque ali era um ponto... Teve com quem aprender também, não teve? Aprendeu muito, né? Mas ele, desde o início, ele sempre foi firme com Deus, né? O propósito dele ele focava a Deus e a liderança tem que ser isso, né? Porque essa liderança a gente viu na lição passada, igual Arão, né? Se titubear, o inimigo toma conta e leva muita gente, né? Então, aqui a gente vê que era um ponto assim que era vitória ou derrota, mas ali estava um líder que... Sabe que você falou uma coisa? Na história de Gandhi, até nós vimos na meditação do pastor Rodrigo Silva, fala que Gandhi visitou na África igrejas e porque ele gostava do cristianismo. Só que quando chegou na África, ele foi rejeitado porque era um índio, era indiano, porque não era da cor, que tinha uma outra religião, e ele abandonou o cristianismo porque ele diz, não, eu não me torno cristão por causa dos próprios cristãos. Exato. Dr. Rodrigo Silva faz uma pergunta. Se ele tivesse sido bem recebido, será que a Índia não seria um país cristão? Com certeza, né? Agora, a importância também, você estava falando dos exemplos, né? A importância é que Deus faz vencer Sitim. E isso é muito bom para você, porque às vezes a gente tem pecados e erros que a gente acha que não consegue vencer. É o Sitim da nossa vida, o Sitim da sua vida. Deus está falando para você, você vai passar, você vai vencer. Cola nele. O pastor Eduardo uma vez falou para nós, cola em nele que você não perde. Então, assim, cola em Deus. Deus vai te dar a vitória. Agora, valor em lugares inesperados, Quem era Raabe? E mentira salva? Não salva, não, né? Não? Não, mas no caso aqui... É uma coisa delicada, quando Raabe era uma prostituta, né? Morava A moral dela era aquela, né? Vivia no meio de um povo que era extremamente idólatra e mergulhado no pecado intenso, né? Em que a mentira devia ser uma coisa muito normal. Hoje em dia parece que ficou também do normal, né? E a gente sabe que os mentirosos não entrarão no reino de Deus, né? Tá lá.
Mas Raabe. Aí a gente fica pensando, imagina se Raabe chega lá, os soldados do rei chegam lá, e ela fala assim, estão aqui, ó, entrega. Como é que... Não sei, Deus não aprova isso que ela fez, mas Deus vê o quê? O que está no coração. Fala lugares inesperados. Eu acho que o último lugar que alguém poderia Pensar em graça era ali, né? Era ali, né? Porque era uma prostituta, ali era normal ela fazer aquilo, era uma profissão dela, né? Era uma profissão, né? Uma profissão que era mal vista, coisa e tal, mas a gente vê que Deus não olha assim o que foi o passado, o que a pessoa... Ele vê o que o coração está o quê? Sendo transformado. E Raabe sabia que aquele povo era fiel a quem? Ao Deus verdadeiro. Aqueles 2 espias, ela sabia disso. E a gente vê ela falando, né? Testemunho, né? O testemunho dela, né? Falando sobre como Deus agiu lá no passado, veio conduzindo o seu povo, os milagres que aconteceram, e falando que o povo está morrendo de medo de vocês, né? Então, é um testemunho assim, que a gente vê que só uma pessoa que realmente está tendo vontade de ter uma mudança de vida, acontece. Né? Agora, interessante, onde ela vinha, era muitos deuses que existiam. Exato. E ela olhar para os 2 e falar assim, olha, eu sei que o seu Deus, Yavé, usou o nome certo, Yavé, é o único Deus. Pois é. Olha só, que transformação, né? Que testemunho. Então, assim, depois disso tudo, a gente vê que Deus, ele quer ver. Foi o que aconteceu na escolha de Davi, né? E que Samuel falou assim, Eliabe que é o escolhido. Deus falou, não olha a aparência. Eu não vejo que nem você, né? Eliabe era bonito, era alto. Que eu falei, tipo você, assim, né? Alto. Não. Ele era baixinho e feio que nem eu, não. Agora a gente vê assim, Deus falando para ele, Deus não olha o quê? A aparência, olha o coração. A gente olha para pessoas, hoje a gente julga, né? Esse é o grande problema nosso. Raabe não era, vamos dizer assim, vamos dizer no palavreado, né? Não era uma flor que se cheire, né? Vamos dizer assim. Mas ali Deus estava vendo alguém que tinha um valor, né? Tinha um valor muito grande. E as decisões de Raabe eram no sentido de quê? De adorar o Deus verdadeiro. Apesar de viver naquele contexto, naquele lugar tão difícil, né? Na situação dela. Imagina a situação dela, mulher naquela época, e toda essa situação dela, mas ela teve um encontro com Deus com tudo isso, né? Amém. Você que tiver uma oportunidade, leia o livro Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Alejandro Bullion. Tem histórias fantásticas. Lá, Elton, tem uma história de uma prostituta. Como Deus alcançou essa prostituta. Leia. Essa história, para mim, é uma história uma das mais lindas que eu conheço até hoje. O que Deus fez na vida daquela mulher é o que Deus fez aqui na vida de Raabe. Tem um texto, Elton, como eu estou ruim na garganta, o último parágrafo da lição de segunda, você podia ler para nós? Uhum. A decisão de Raabe revela que, à luz do juízo de Yavé, havia apenas 2 possibilidades: continuar em rebelião contra ele e ser eliminado, ou escolher se render pela fé. Ao escolher o Deus dos israelitas, Raabe se tornou um exemplo do que poderia ter sido o destino de todos os habitantes de Jericó, caso tivessem se voltado para o Deus de Israel em busca de misericórdia. Ou seja, o que essa história nos mostra? Não era só ela. Não. E Deus deu a oportunidade de todos fazerem o quê? A escolha. A mesma coisa, né? E hoje em dia é o mesmo que ocorre. Deus dá oportunidades para todos. Será que aquelas 7 voltas, 7 dias, uma volta, será que não é Deus avisando, se vocês quiserem, estou aqui? Pois é. Todo o propósito de Deus na vida, desde o princípio, foi o quê? Salvar. Salvar, né? É graça, né? É a graça. Então, isso que é maravilhoso de Deus. Ele não quer você se perdendo, você aí sofrendo nesse mundo, no pecado, sem rumo, sem direção. Ele quer dar uma direção. E aqui, isso tudo que você falou que acontecia era um sinal de Deus falando assim, venha para mim. Se aquela cidade inteira se convertesse,
Seria perdoada Nínive, lembra? Não ia ser destruída, não. Nínive. Nínive. Não ia se perder de jeito nenhum. Não ia. Então, assim, esse é o Deus de amor que Raabe conheceu, né? Apesar de toda a dificuldade dela, ela teve um encontro especial com Deus. Amém. E isso que Deus quer para nós. E uma coisa interessante, que a mesma coisa acontece comigo e com você hoje. A profecia se cumpre, os eventos se cumprem, Deus chamando, vem, 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 que nem as voltas que eles davam na cidade. Mas o que a gente faz? Depende de nós. Agora vem cá. Novo compromisso de Raabe e compromisso também dos espias. O que Raabe tinha que botar mesmo na janela? E que significado você vê nisso, Elton? Então, ela tinha que colocar um cordão, né? Escarlate, né? Vermelho. Seria o sinal, né? E isso recorda que lá no Egito, nos umbrais da porta, o sangue do cordeiro, vermelho, tudo símbolo de quem? Do sangue de Jesus, né? Então, todo tem um sinal, né? Deus sempre tem um sinal com o seu povo. E aí os espias falam para ela, se você fizer isso, se você ficar em casa, todos que estiverem com você em casa, vocês não serão destruídos. Né? Não era só para ela, né? Não, para todos que... A gente sabe que lá no Egito também teve... Todos que ficaram dentro de casa. Dentro de casa, egípcios ficaram lá dentro, que aceitaram, ficaram dentro da casa, foram salvos. Né? Que correlação, hein? Uma coisa com a outra. Pois é. E está relacionado, né? E hoje nós temos um sinal também. Temos. Que no final dos tempos vai ser um sinal de que aqueles que estiverem obedientes a Deus vão ser salvos. E a Bíblia ainda fala que pode ser salvo tu e a tua casa, né? Interessante, Jefferson, que essas coisas não salvam. Por exemplo, o sangue era um sinal. Si só não tinha, né? Tudo era... Quem salva é quem? É Cristo. É Cristo. Então, qual que é o sinal do tempo do fim? É o sábado. Sábado salva? Não salva. Quem salva é Cristo. Mas se eu tenho Cristo, eu obedeço à vontade dele. Então, Raabe fez o quê? Obedeceu. Confiou e botou o pano. Era a única coisa que era pedido para ela, mais nada. E recolheu toda a família dela, os amigos, colocou, né, falou, ela pregou. O fim está chegando. Sabe que você falou uma coisa? Ela evangelizou a família, né? Vem para cá. E fez toda a diferença. Então, aqui a gente vê assim, aqui a lição traz a questão da salvação pelas obras, né? Isso não é mérito de obras de Raabe, de colocar aquilo. Ela teve a fé em quem? Em Cristo, né? Cristo. No Deus no Yahvé de Israel. De Israel. Aí então a ação dela, se ela não fizesse isso, ela estava fazendo o quê? Desobedecendo. Desobedecendo. Ia se perder. E a mesma coisa é hoje. Se nós não obedecemos, nós estamos transgredindo a vontade de Deus. Aí, você me fez lembrar de outra coisa também. De Naamã e Eliseu. Isso, exato. Coisa simples. Vai e se banhe 7 vezes. Para Raabe, bota o cordão. Para Israel, lá no Egito, os umbrais da porta. E às vezes Deus pede coisas que parecem difíceis, essa a gente se esforça para fazer. E as fáceis, muitas pessoas vão se perder dentro da igreja por causa das coisas fáceis que Deus pede, elas acham insignificantes para a salvação delas. Pois é. E assim, a gente sabe que o sinal de Deus está na Bíblia, né? O sábado é o sinal de Deus com o seu povo. Tem o sábado falso aí, que é outro dia. E lá nos Estados Unidos já começou. Então, precisamos de um dia de descanso. O domingo vai ser o dia de descanso. Começou lá. Profetizado já, hein? Então, assim, qual que é a vantagem do sábado? É difícil guardar o sábado? Não. O que é difícil para o ser humano? Negar a ele mesmo e aceitar que esse é um dia. Isaías, né? Não seguir seus próprios caminhos. É isso. Falar suas próprias palavras, seus próprios pensamentos. Não sofrer influência do mundo. Meu líder espiritual falou que é isso. Tem que ver aonde? Palavra de Deus. Qual que era a palavra de Deus para Raabe naquele momento? Bota o paninho e traz sua família.
E ela seguiu todo o testemunho que ela viu. Ó, o Deus desse povo, o que está fazendo? Ali era um livro para ela. E aqueles dois falando para ela, ó, faz isso. Ela, opa, obedeceu. Nós lemos a palavra de Deus, devemos Cumprir, obedecer. Né? Então, assim, a gente tem que firmar esse novo compromisso também com Deus. Às vezes nós estamos falhando nesse sentido. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. O que Ele pedir para eu fazer, eu não vou duvidar ou falar assim, não, eu acho que não é isso, não. Eu vou confirmar, né? Que é isso mesmo. E aí eu vou sendo preparado para um tempo que vai acontecer, de tempo de extrema angústia, como foi para o povo de Jericó. De Israel também. Israel sofreu muito por causa de desobediência. E passou por aflições, porque ali era Deus preparando um povo para ser o escolhido dele. E nós vamos chegar a um ponto que nós precisamos estar firme com Deus, porque a coisa vai estar pesada, né? Ô, Elton, hoje eu vou usar o Cepalhão. Tem aqui um Espírito de Profecia, que Patriarcas e Profetas. Eu achei tão linda o penúltimo parágrafo. Você lê para a gente? Pela obediência, o povo devia dar prova de fé. Assim, todos os que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo devem conscientizar-se de que eles próprios têm algo a fazer para conseguir a salvação. Embora apenas Cristo possa nos remir da pena da transgressão, devemos desviar-nos do pecado para a obediência. O ser humano é salvo pela fé e não pelas obras. Contudo, a fé deve ser mostrada pelas obras. Então, a obra não salva. Mas se eu fui salvo por Jesus... Elas vão estar lá, né? Se eu sou salvo por Jesus, eu pratico as boas obras. Não para ser salvo, porque já fui. Já foi salvo. É o caso de Raabe. Ela fez aquilo porque não querendo ser salva, porque já tinha certeza da salvação no Deus de Israel. Bacana isso, muito lindo. Valores conflitantes, parte de quarta-feira. Vem cá. Aqui já é outra história que também fala de graça. Certo? Porque havia de Deus uma promessa de que eles não podiam fazer acordo com ninguém que morava nas terras que eles iam habitar. E me conta para nós tudo aí, o que aconteceu aí? O que os gibeonitas fizeram? Então, isso está relatado, né? Na palavra de Deus que nós vimos, né? E Josué contando, né? Os gibeonitas faziam parte das nações de Canaã, mas só que eles tiveram assim uma ideia assim, vamos enganar, né? Nós queremos salvação. Vamos dizer assim, é a salvação pelas obras. Isso. Né? Essa é bem apresentada. É bem apresentada. A diferença entre Raabe e eles. Isso. Né? Eles tentando se salvar pelas obras, às vezes, de fazer o quê? Vamos fingir que nós somos um povo muito distante, queremos a salvação, vamos chegar lá com roupa velha. Sandália velha. Sandália velha, pão duro, velho, bolorento. E vão falar para eles que nós somos muito de longe. Eles estavam pertinho ali, né? Vão mentir, vão enganar, né? Então, assim, eles... mas isso a gente não pode condenar também, porque para eles isso era comum. Como Raabe, né? Era comum, mas que não pode ser assim, né? Tem consequências. O bom dessas histórias é que mostram o quê? As consequências. E essa mentira... Custou para eles, né? Custou caro, né? Mas, assim, custou mais para o povo também de Israel. O que eles tinham que fazer que eles não fizeram? Consultar o Senhor, né? Conhecer a vontade. Josué 9,14 fala isso, né? É 9,14? Deixa eu ver se é essa parte mesmo. 9,14. É isso mesmo. Ó. Então, os israelitas tomaram da provisão, ou seja, pegaram o que eles tinham, falaram, isso aqui... Está velho mesmo. Está velho mesmo, esse povo está falando a verdade. Mas olha, e não pediram conselho ao Senhor. Ou seja, e eles falharam nessa parte. Josué, ele foi um homem tremendo, mas quem que não falha? Sim. Todos se não tivesse essa falha, ia ter outra.
Pois é. Tinha que ter Então, um ser humano. Mas isso aqui foi deixado para nós aprendermos. Tudo nós devemos buscar o quê? Conselho do Senhor, em primeiro lugar. Né? E faz diferença, né, Elton? Nossa, faz muita diferença. Em tudo na vida, não é só coisas importantes, mas também coisas simples, né? Decisões que temos que tomar. Às vezes a gente vai buscar conselho com pessoas e deixamos de pedir primeiramente a quem? A Deus. O que a palavra fala, né? Eu vou ouvir o que a pessoa fala, mas não vem aqui na palavra, ou escuta e fala, mas eu acho que não é assim não, vou seguir o conselho de outro. E não, a gente tem que fazer o quê? Pedir conselho a Deus. E isso custou caro para eles, né? E se tornaram o quê? Escravos, porque eles mentiram. Depois eles foram ver, não, vocês mentiram. Né? E descobriram da pior forma possível, né? Um povo veio atacar os gibeonitas, e eles tiveram que ir lá defender os gibeonitas sem ter nada a ver com os gibeonitas. Como eles fizeram um trato, tinha que cumprir, né? Tinha que cumprir. E a gente vê assim, que eles passaram o resto da vida como servos. Como servos, né? Mas não é essa escravidão aí que, né, nas épocas nossas, não, tá, que matava. Não é isso, não. Eles ficaram servos, morando próximo deles, né, mas tinha que trazer água para o templo, água. Esse era o serviço dele. Tinha obra a ser feita a favor do povo de Israel, né? Mas ficaram sob a proteção também deles, né? Não foram destruídos por causa dessa proteção também, exato. né? Mas assim, se eles tivessem agido de forma diferente, com certeza eles iriam pedir conselho a Deus, o povo de Israel, e Deus ia falar, né? Falar, não, acolhe esse pessoal, né? Apesar de Deus ter falado, destrói todo mundo, mas aqueles se convertessem, né? Eu não lembro agora, Elton, mas na história do povo de Israel, parece que eu nunca ouvi falar de gibeonitas causando problema para o povo de Israel. Não. Quer dizer, foi um povo que se aliou ao povo de Israel. Exato. E ficou pertencente ao povo de Israel, né? E até a lição comenta que depois do exílio de Babilônia, eles ajudaram a reconstruir o templo de Jerusalém, ou seja... Houve ali uma criação de identidade, exato. Né? Uma conversão real, né? O povo de Deus. E eu acho que vai ser surpreendente no céu ver muitos gibeonitas lá, né? Um povo que você falava assim, não vai estar lá, não vai estar, mas e muitos israelitas às vezes não, né? É o título da lição, né? A surpreendente graça, surpreendente. Né? Então, assim, nós não podemos agir de forma sem o quê? Pedir conselho a Deus. Amém. Em todos os sentidos. Isso, né? E nunca ficar julgando, porque Jesus falou, não julgueis para não serem julgados. Porque às vezes estamos julgando alguém que é de Deus, né? Pois é. E às vezes nós podemos fazer coisas erradas, né? São lições que foram deixadas para nós aprendermos e não repetirmos. Isso. Né? Isso. E se repetirmos, pedir perdão a Deus. Se repetir, o Elton vai pegar você na tua casa, hein? Não pode repetir. Eu só queria encerrar essa lição com a primeira linha ali do último parágrafo, diz: o dever fundamental de um líder de Israel, bem como de qualquer líder cristão, é buscar a vontade de Deus. Exato. Não negligenciar nunca, né, a vontade de Deus. Nunca. Bem, como a solução de Josué combinou justiça com graça. Exato. É aí que está toda ação tem uma consequência, né? E Josué, no caso, né, teve que usar o quê? Justiça. Teve que ser feita. Mas também a gente vê na punição, né? Teve que punir. Teve. Que é o castigo, né? Vocês vão ser nossos escravos, né? É o que a gente, às vezes, nós cometemos nossos erros, mas as consequências ficam, né? E às vezes ficam para o resto da vida, mas a graça de Deus é muito maior que isso, muito, né? Muito. É muito Olha maior. Aqui, ó, tem um pedacinho que diz aqui, ó, com o juramento feito pelos líderes, o destino de Israel estava inseparavelmente ligados aos gibeonitas. Ligados. E olha o que aconteceu aqui, ó. Ao serem designados como rachadores de lenha e tiradores de água para casa de... Olha o privilégio. Para a casa de Deus, os gibeonitas se tornaram parte da comunidade de Israel. Os chefes de Israel decretaram que os gibeonitas serviriam a toda a congregação. A resposta de Josué, destacando o serviço para a casa de Deus, em contraste com esses vereditos dos líderes, transformou
a maldição em uma bênção potencial para eles. Por isso que quando chegou na hora da reconstrução do templo, eles estavam ali, porque já tinha costume, né, de estar próximo ao templo. E a gente vê que eles eram acostumados com a idolatria, toda adoração errada, falsa. E eles fizeram o quê? Mudaram para o Deus verdadeiro, reconheceram isso. Só que tentaram usar de uma forma que não foi a ideal, né? De mentir, de enganar. Quem faz isso é o inimigo, né? Mas mesmo assim a graça estava disponível para eles. Se eles tivessem feito de outra forma, Deus teria abençoado eles. Ele abençoou, né? Abençoou bem, né? Só que teve a consequência. Né? E a gente tem que cuidar. Quando a Bíblia diz assim, não se juntei com jugo desigual, sabe? Não fazeis associação com o incrédulo, em negócios. A gente tem que cuidar, porque toda ação nossa, tudo, tem reação. Mas graças a Deus, que apesar daquela mentira, Deus transformou, você já falou antes, né? Uma mentira numa bênção, né? E aqui tem um parágrafo que eu acho legal. O propósito final de Deus não é punir os pecadores, mas vê-los se arrepender e conceder-lhes sua misericórdia. Tem um versinho que diz, né? Não tenho prazer na morte. Ajuda aí que minha cabeça está ruim. Do ímpio. Mas que ele se converta, né? Para que viva. Deus também fala assim, ó, eles colocam diante de ti 2 caminhos, a vida e também a maldição, a morte. Escolhei, pois, a vida, né? Ou seja, quando uma pessoa vem, não importa, eles vieram, Raabe veio certinha. Confio em Deus, é o teu Deus que eu quero, então tá bom, bota o paninho. Eles vieram tudo errado. Vamos enrolar, fazer uma amizade enrolada, um pacto enrolado, mas, ou seja, Deus pega 2 histórias de tragédias de vida e transforma em bênção. E uma coisa, Elton, que aqui fala, que eles ficaram tanto junto com o povo de Israel, que a gente, quando lê a história do povo de Israel, os gibeonitas estão no meio, mas todos sendo mencionados como Israel. Exato. Não destacar, não, esse aqui é gibeonita que está fazendo isso? Não. Então, ou seja, olha como Deus, ele refaz as histórias, né? Exato. E esse Deus, ele vai nesse caráter dele de salvação, vai até o fim, né? A gente sabe que Apocalipse 18 fala que existe um povo de Deus lá fora, né? E Deus fala, sai dela, sai da mentira, sai do engano. E foi o que aconteceu com os gibeonitas, né? E Raabe também, sai do engano. E eles aceitaram o convite, né? Apesar dos erros, cometeram coisas e tal. Mas a graça é maior do que tudo, né? Então, muitos no tempo do fim vão também aceitar o chamado de Deus, do Espírito Santo, e vão vir para a verdade. Eu lembro até hoje do livro Oração, que eu li, um pedaço, que Ellen White falava o seguinte, que aqueles que tomaram a frente da obra de Deus são muitos que hoje não fazem parte dela. Serão um abraço ofensivo da obra, enquanto nós fazemos parte dela, seremos a parte secundária, aquela que iremos atrás deles, sendo guiados por muitos desses. Olha que grande privilégio que as pessoas têm ainda de adentrarem o reino de Deus, né? E isso é muito bonito, né? Tá, agora nós falamos que os gibeonitas fazia parte, ficava tanto que era reconhecido como Israel. Agora, como Raabe é lembrada na Bíblia? Raabe fez parte da genealogia de Jesus, né? Tá. Ou seja, se você for para Jesus lá em Mateus, vai chegar aí? Raabe. Então, casou com Salmão e assim vai. O que Deus não pode restaurar na vida da pessoa, né? Isso é maravilhoso. E Jesus não tem vergonha disso, não, né? De falar, teve uma prostituta me descendo. Não, teve uma mulher que se converteu e aceitou. Foi transformada. Numa situação, às vezes, muito mais difícil, que muito religioso, que ficava lá batendo no peito, eu sou bom, eu sou puro, não sei o quê, e se perdeu, e ela que era considerada a perdida se salvou, e fez parte da genealogia de Cristo Jesus, né? E isso porque, nossa, isso aí é uma coisa assim que a gente fica pensando, como é que pode uma coisa dessa? Ninguém, aí eles falam assim, a Bíblia é invenção de homens. Que homem que inventa? É louco para botar um troço na história dessa. Inventar um negócio desse, sem ter a graça, o amor de Deus. E eu, se eu fosse fazer a genealogia do meu Jesus, só ia dar rei, rainha, por isso só sangue azul. Só gente boa, né? Mesmo que fosse mentira, mas ia ser desse jeito, né? Agora, imagina uma coisa dessa.
Raabe sendo colocada como uma das que teve a linhagem de Davi depois de Jesus. Que é isso? Então não tem como falar assim, isso aqui é invenção, não é. Porque nenhum ser humano ia ter a capacidade de fazer isso. Não teria lógica uma coisa dessa. Mas para Deus é o Deus do quê? Do impossível. E milagres maravilhosos aconteceram e vão continuar acontecendo até o final. Pessoas que a gente nunca imaginava que iriam se converter a Jesus vão se converter. Amém. Por isso que é surpreendente, né? Surpreendente, pessoas que vão realmente. Por isso que a gente não pode deixar de falar de Jesus para ninguém. E nem tratar ninguém com indiferença, com rejeição, com desprezo. Todos são preciosos aos olhos de Deus. Amém. Os cananeus eram também, mas eles tomaram o quê? As suas decisões. Alguns aceitaram, mas a grande maioria não. Mas a mensagem foi dada. Foi dada, né? Então, tiveram 7 dias para se arrependerem, para voltar para Cristo. Pois é. O mesmo muro que foi derrubado lá, numa lição, vamos falar sobre a derruba do muro, diz aqui, ó, no livro Profetas e Reis, página 217, Ellen White diz assim: Deus não reconhece nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe social. Ele é o Criador de toda a humanidade. Pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família e todos são um pela redenção. Cristo veio para demolir todo o muro de separação, para abrir cada compartimento das cortes do templo, a fim de que cada pessoa pudesse ter livre acesso a Deus. Seu amor chega a todos os lugares. Esse amor tira da influência de Satanás os que foram iludidos por seu engano. Olha que coisa maravilhosa, que Deus fantástico, que desconhece nacionalidade, desconhece gênero, desconhece cor, desconhece tua vida, como o Elton falou muito bem, o teu passado. É um Deus que está preocupado com o teu futuro, com o teu presente. No presente, Deus quer sarar todas as tuas mágoas, todas as suas feridas. Algumas feridas, como a dos gibeonitas, vão ficar, elas vão ser lembradas, elas não vão doer tanto mais, mas elas estarão ali. Mas a graça de Deus pode curar o coração, pode te levar você mais perto dele e de forma alegre vencer as dores. Também tem o teu passado. Muitas vezes o nosso passado nos coloca em várias coisas assim ruins, como Raabe tinha. Mas Deus pode consertar a vida de cada um de nós. E sabe qual que é o mais importante? Tanto aqueles que vão colher as consequências do que plantaram, mas junto com Deus, como aqueles que mudaram a vida. E Deus escreveu a história de uma forma diferente. Os dois grupos, todos os dois, Deus escolheu para ser filhos e filhas de Deus. Olha que coisa maravilhosa que Deus tem para mim e para você. A graça surpreendente de Deus é maravilhosa. A história de Raabe está escrita aqui em Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o meu e o seu nome não está escrito no livro do Hebreus, mas está escrito no livro de Deus. Amém. Então, que nosso nome possa constar lá. Que nós possamos nos aproveitar dessa surpreendente graça de Deus, sermos surpreendidos pela graça, assim como foram os gibeonitas, assim como foi Raabe. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado que o mesmo Deus que salvou Raabe, salvou os gibeonitas, é o mesmo Deus que está presente hoje salvando a cada um de nós. Ó Deus, tira de nós toda mágoa, tira de nós todo engano, todo erro, toda vaidade, todo orgulho. Ó Deus, coloque em nós a vontade de Cristo, que nós possamos viver o Evangelho, amar as pessoas. A Bíblia diz que a gente tem que amar as pessoas como amamos a nós mesmos. Então ensina-nos a amar de forma como o Senhor nos ama, para que o nosso amor seja o mesmo amor que Tu tem por nós, pelos outros. Salva o nosso lar, salva a nossa vida e reserva a nossa coroa. É o que nós pedimos por Jesus. Amém.
Amém. Elton, muito obrigado. Eu que agradeço. Kevin, muito obrigado. Você que esteve com a gente, muito obrigado. Não esquece de compartilhar, de dar o seu joinha. Não esquece, sob hipótese alguma, de orar por nós, certo? Porque nós vamos estar orando por todos vocês que vão estar vendo, para que Deus os abençoe. E lembre que na semana que vem, mesmo dia, mesmo horário, nós teremos mais uma lição, mais uma fantástica lição do livro de Josué, falando sobre a fé, sobre lições que vão fazer com que eu e você tenhamos cada vez mais fé em Cristo, uma fé viva que transforma. Agora, para você ter uma fé viva que transforma, você tem que lembrar todos os dias que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem, mesmo dia, mesmo horário, nesse mesmo canal. Até mais.